Deixa Cristo te lavar e te santificar. Parte 15, dia 24 de junho de 2026. D. Há uma aplicação completa do sangue de Cristo à alma feita pelo Espírito na morte. Naquele momento, a alma e o corpo são separados. O Espírito traz um fluxo completo de graça de Cristo para a alma. Efésios 3,19. Com 1 Coríntios 13, versículos 8, 9 e 10. A comunicação da graça, que era antes, mas em parte, é então aperfeiçoada para a desobstrução deste propósito. Note-se que 1. A perfeição da graça que ocorre nas almas dos crentes na morte vem da mesma fonte da conversão e depois até a morte. Tudo é comunicado a eles de Cristo, sua cabeça, apenas com esta diferença, que o fluxo que antes corria pequeno e escasso e então feito para correr cheio, como quando uma comporta é totalmente aberta. Como de sua plenitude, eles obtiveram graça por graça em Cristo, em certa medida antes. Então, da mesma plenitude, eles obtêm uma plenitude de graça por graça nele, pois eles crescem até sua perfeição nele como membros dele e, portanto, por comunicação dele. Efésios 4:13. A nova criatura é formada e aperfeiçoada da mesma maneira. 2. E o mesmo Espírito que transmite a perfeição da graça de Cristo aos crentes na morte, que transmitiu primeira graça e seus suprimentos, o mesmo Espírito que forma e nutre a nova criatura no tempo desta vida, traz a sua perfeição e crescimento completo na morte. Filipenses 1:6, Salmo 138, 8. E quanto à medida, ele então comunica. A. É uma medida completa que os renova totalmente em todas as partes, aperfeiçoando a imagem de Cristo, e assim de Deus neles, e abole totalmente todos os restos de pecado neles. 2 Coríntios 4:16, com Hebreus 12:23, Apocalipse 7:14-15. Assim eles são lavados perfeitamente limpos, nenhuma mancha deixada neles, todos sendo lavados e levados pelo pleno dilúvio da graça, transmitida então de Cristo a eles. E assim eles são habilitados a servir ao Senhor em perfeição para sempre. Apocalipse 22:3, com 1 Coríntios 13:10. B. No entanto, não é uma medida tal que eles nunca precisem de mais. Não, mas eles sempre serão mantidos cheios pelo Espírito, comunicando eternamente a eles suprimentos completos de graça de Cristo, sua cabeça. Apocalipse 7:17. Pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os conduzirá às fontes vivas das águas. E Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Comparando com João 16:14, ele me glorificará, porque ele receberá do meu e vou-lo anunciará. Não haverá mais nada para parar ou retardar o fluir da graça de Cristo para eles, mas a fonte se esvaziará de sua plenitude neles sem interrupção, que haverá uma comunicação eterna com eles de Cristo pelo Espírito e evidente, pois eles continuam para sempre membros de Cristo, e os membros não podem agir senão por comunicações contínuas de influências de sua cabeça. João 14:16-17. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece, mas vós sabeis ele,
porque ele habita convosco e estará em vós. João 15, 4, 5. Permanece em mim e eu em ti, assim como o ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não estiver na videira. Assim também vocês não podem, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Do que é dito sobre este assunto, tiramos essas inferências. 1. Eles não são lavados de sua imundícia, que nunca tiveram uma descoberta da imundícia do pecado feito a eles pelo Espírito. Os homens podem ter uma visão de culpa do pecado, que os encherá de medo e terror, que ainda não enxergam bondosamente a imundícia do pecado, enchendo-os de vergonha e autoaversão diante do Senhor. Mas sem este último, não há santificação. Ezequiel 36, 31. Então você se lembrará de seus próprios maus caminhos e de suas ações que não foram boas, e se aborrecerá em sua própria vista por sua iniquidade e por suas abominações. Portanto, nunca pense que você viu o pecado corretamente, até que você o veja na monstruosa imundície dele, como oposto à santidade de Deus, e que apenas revirará o estômago e fará com que vomite pelo verdadeiro arrependimento. 2. A imundície da alma pelo pecado nunca é devidamente vista, até que pareça tão arraigada que nada além do sangue de Cristo pode lavá-la. Eles evidenciam apenas leves pensamentos da sujeira do pecado, que pensam que pode ser levado por orações, confissões, lágrimas e reforma externa. Portanto, o Espírito leva os eleitos, além de tudo isso, para a pia do sangue de Cristo. Por isso, Davi orou, Salmo 51, 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Só há mérito e eficácia suficiente para lavar a poluição. 3. Quem verdadeiramente vem a Cristo pela fé, eles vêm a Ele para a santificação, bem como justificação, para que sejam lavados da sujeira do pecado por Ele, bem como libertos da culpa do pecado por meio dele. Portanto, a fé é uma vinda às águas, Isaías 55:1, e que deve ser lavada nelas, Zacarias 3:1. É apenas a falsa fé que busca em Cristo a libertação da culpa e da ira de Deus, e não há conformidade com Deus em santidade. Amém. Tem continuação. Obrigado, Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado por teu amor. Amém e amém.